O concurso do TSE cobrou redação no seu edital. E você que nos acompanha aqui no canal sabe que toda semana tem vídeo novo, tem dica de redação para vocês. Então fica grudadinho aqui, porque eu vou mostrar para vocês o edital Sebrasp, vou comentar um pouquinho sobre o Sebrasp e vou tirar todas as suas dúvidas para você já começar a se preparar para essa banca e para esse edital. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Redação Online. E vocês acharam que eu ficaria sem trazer a análise do edital TSE? Claro que não. Eu tô aqui juntinho com vocês para isso sempre, tá? Principalmente para você entender que o Sebrasp não é tão difícil quanto as pessoas falam. Eu acho que muita gente fala que o Sebrasp é difícil para poder ter menos concorrência aí, tá? Então fica bem tranquilo, vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal. Saiba que aqui embaixo tem para vocês todos os nossos cursos, cursos de redação, curso de língua portuguesa, correção de redação, para você fazer a melhor redação com a gente. Bora comigo! Bom, já que o assunto é TSE e Sebrasp, vamos às datas, né? Eu preciso que você não se perca em relação às datas, tá bom? Você tem aqui desta semana, do dia 4 de junho até o dia 18 de julho para fazer o pagamento. Então, fazer a inscrição e depois fazer o pagamento. Então, não perca esse tempo, não perca esse prazo. Já faça a sua inscrição, já deixa esse pagamento feito. E a prova, gente, a prova é só lá no dia 22 de setembro. Então, a gente tem todo junho, todo julho, todo agosto, só lá em setembro. 3 meses e meio aí para essa preparação. Com correção, com direcionamento, é claro que você vai conseguir, né? Tempo para isso a gente tem, tá? Sobre a prova, eu quero conversar com vocês exatamente sobre as provas e sobre o que o edital conta, né? Diz pra gente aqui em relação à prova discursiva e tudo que ele vai cobrar. Tem prova objetiva, então as marcações, cuidado, a gente tá falando de Sebrasp, então não é só errar, o erro também elimina um acerto. Então cuida, tá? A gente tá falando de Sebrasp, cuida com a prova, né, objetiva. Prova discursiva é o item mais carinhoso do edital, eliminatória e classificatória. Então você não vai fazer a prova discursiva de qualquer jeito, porque ela pode te eliminar, ou ela te classifica ou ela te elimina. Então eu quero que você faça a sua melhor versão desta prova. Análise, né, da capacidade física, também é eliminatória e é só para o cargo de agente da Polícia Judicial. E a prova de títulos, que é para analista jurídico, assim como a redação também é só para analista jurídico. Então, você vai fazer a redação Sebrasp TSE se você se candidatar para o cargo de analista judiciário. Combinado? Eliminatória. Então a gente tem que focar, porque a gente não pode ser eliminado por uma simples prova de redação. Simples prova de redação, tá? Sobre a prova discursiva de analista judiciário, olha isso aqui, específico do cargo, tá? Então, temas relacionados a conhecimentos específicos. Pois é, conhecimento específico do cargo. Vale 50 pontos, 30 linhas, é dissertativo. Já em algum momento, esse dissertativo vai puxar pra gente um argumentativo, porque não tá dizendo qual é o tipo, né? Qual é o tipo de dissertativo. Sim, vai depender muito do tema. Tem tema que traz pra gente os pontos de causa, tá? Tem sim tema que traz os pontos de causa. Por exemplo, já caiu feminicídio na Sebrasp e pediu assim, causas do problema, motivos da permanência, isso é ponto de argumentação, e pediu uma intervenção, na verdade não com a palavra intervenção, mas pediu que a gente colocasse, indicasse como a população poderia eliminar isso da sociedade. É uma proposta de intervenção, com outras palavras, mas é uma maneira de solucionar esse problema, tá? Então tem sim que ficar de olho nisso. Depois a gente tem que falar sobre a correção, né? A correção hoje ela é baseada exatamente como está o edital,
apresentação e estrutura textual. E ela fala que desenvolvimento do tema totalizará a nota relativa ao domínio de conteúdo, cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 50 pontos. Então, é apresentação e estrutura, domínio do conteúdo. Então o Sebrasp não vai levar em consideração se eu escrever uma língua portuguesa ruim, porque ele quer o domínio do conteúdo, talvez eu conheça muito bem o conteúdo, mas a minha escrita não é muito boa. Olha só, ele elimina domínio da modalidade de escrita, tá? Então, cada errinho, número de erros, eles avaliam o número de erros. Cada errinho é um desconto. Então, você não pode dar abertura de erro de língua portuguesa. Ele valoriza o que eu acerto? Não. Mas ele desconta o que eu erro. Ou seja, não posso errar, tá? E vai desconsiderando fragmentos do texto, faz um cálculo de nota e cuidado, porque essa nota não pode zerar, né? Tem o mesmo número de erros e acertos, eu vou ficar zerado, tá? Então, cuida. Conteúdo, estrutura e língua portuguesa. É isso que tá dizendo aqui pra gente, ó. Se atente aos itens importantes. Apresentação, estrutura, domínio do conteúdo e modalidade escrita. Então, a gente tem 3 pilares. Escrita, conteúdo e estrutura a ser seguida. Como qualquer outra banca traz isso também, a diferença é que o Sebrasp desconta muito seus erros e ele não traz tão claramente dito isso aqui dentro do edital. Vamos olhar aqui, ó. Aqui é tudo isso que eu falei para vocês em relação exatamente com os itens que aparecem no edital, né? Lá no item 9, então tudo isso que eu comentei com vocês. E eu quero mostrar para vocês como o Sebrasp apresenta, tá? Como ele apresenta o tema e como você interpreta. Sempre apresentado com um texto pequeno, motivador, um texto motivador sempre pequeno, sempre, tá? Aqui vai falar historicamente, instruir os que não sabem alimentar os famintos e cuidar dos doentes têm sido algumas missões diárias indicadas aos devotos de diferentes religiões. Em tempos modernos, a essas missões foi acrescentado um novo item, zelar pelo meio ambiente. Como revela, por exemplo, uma mensagem escrita pelo Papa Francisco. E aí a gente tem toda uma manifestação aqui de amor pelo meio ambiente. Depois desse texto curto, que é característica do Sebrasp, um texto curto, a gente tem o tema, preservação do ecossistema, e esse tema tem 3 motivações: responsabilidade do Estado, sociedade e cada cidadão. Então, eu tenho o que o Estado faz, o que a sociedade faz e o que cada cidadão faz. Chay, mas quando eu falo cada cidadão, já não é a sociedade? Não. Porque às vezes o que um cidadão faz reflete no todo do social. Ou estraga o todo social. Porque o que eu faço, eu não faço único e exclusivamente para mim. Se eu jogo uma garrafa de plástico no oceano, eu não estou poluindo o meu oceano, eu estou poluindo o oceano social, é da sociedade. Cadê o Estado enquanto fiscalizador, enquanto garantia de bem-estar e meio ambiente equilibrado, né? Porque a gente tem isso, o Estado, ele deve, né, garantir um meio ambiente, um bem-estar equilibrado. Quando um não faz, todos sofrem disso. E aí, esse aqui é o X da questão Sebrasp, porque ela traz um roteiro. Esse roteiro aparece assim, ó, com 3, pode ser perguntas ou podem ser indicações do que você tem que escrever na sua prova. Tem, tá? Vamos lá. Relação entre os cuidados com o meio ambiente e a preservação das condições sanitárias. Então, eu tenho aqui já que atrás de repertório, contextualizar, saber qual é essa relação, tem as palavras motivadoras. Atitudes individuais que podem reduzir os efeitos da ação humana sobre o planeta. Então, atitudes individuais, reduzir os efeitos da ação humana sobre o planeta. Começa com uma solução, vai bebendo da fonte do Enem de proposta de intervenção e formas de atuação da sociedade para que os governos cumpram compromissos relacionados à preservação ambiental. Então, eu tenho um roteiro, né? E aí você pergunta para mim assim, Chay, quantos parágrafos eu devo escrever numa redação
quando eu falo de... Quando eu falo de Sebrasp, tá? A gente tem 30 linhas, normalmente você vai escrever 1, 2, 3, 4, tá? Ou até mesmo 5 parágrafos, ou só 1, 2, 3 e 4. Vai ficar a seu critério. O importante é que 3, e esse e esse sejam de acordo com cada item do roteiro, tá? Então, cada um desses 3 últimos parágrafos vai seguir o que a gente tem no roteiro. Muita gente me pergunta, obrigatoriamente, tá aqui, ó, obrigatoriamente eu tenho que escrever, desenvolver todos os itens do roteiro, um em cada parágrafo? Não é obrigatório. O importante é que você contemple ao longo de toda a sua redação. Mas é indicado porque isso te ajuda a melhorar. Qual é, então, a estrutura ideal Sebrasp? Como eu faço essa minha estrutura ideal Sebrasp? Na introdução, vai ser importante, necessário que você, sim, faça o contexto, ok? Esse contexto pode ser repertório? Pode. Que você continue aplicando tese, sim, é uma redação, a gente está falando de um texto dissertativo. E que você traga, sim, os pontos. Eu vou botar a problemática, porque eu quero que você entenda isso como os pontos que serão desenvolvidos. Não necessariamente argumentados, mas desenvolvidos de acordo com o roteiro. O que seria o nosso desenvolvimento é um dos pontos do roteiro. Nesse caso aqui, voltando lá para o nosso tema, seria esse primeiro, né? Depois, a nossa conclusão aqui, ela acaba sendo uma dobradinha de 2 pontos ali. O ponto tanto, aqui ó, o ponto tanto das atitudes individuais, quanto o ponto da atuação da sociedade. Acabam sendo 2 soluções, né? Dúvidas que vocês também me trazem muito. Chay, se eu quiser fazer 5 parágrafos, né? Eu posso? Pode. O que eu acrescento, o que eu diminuo? Faço o acréscimo de 2 pontos de desenvolvimento aqui. O que foi pedido pelo Sebrasp e um a mais, tá? Que ajuda na problemática e na sua demonstração de conteúdo em relação ao tema. E aqui foca nessa finalização, que é colocar os pontos de melhorias, de solução, tá? E assim você tem um bom roteiro, uma boa ideia do que o Sebrasp pediu no concurso TSE, de como você interpreta e o que vai ser avaliado na sua redação. Vai ter muito mais aula aqui para vocês, bem específica, de estrutura. Vou falar mais sobre estrutura, vou mostrar mais temas, vou comentar mais a interpretação, todo o estilão aí da banca Sebrasp. Te encontro na próxima aula. Um beijo.